Marcos, quando você encontrar este evangelho, capítulo de número 14. E nós leremos a partir do versículo de número 27 até o versículo de número 31. Marcos, capítulo 14, obrigado. A partir do versículo 27, e encerraremos a leitura no versículo de número 31. Os irmãos encontraram? Se é verdade, por favor, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: E disse-lhes Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Então Jesus estava errado, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E os que conseguem, digam amém. Amém. É um problema sério. Nós estamos, como eu disse, há 3 semanas falando sobre a tentação, e como pastor aqui, eu estou tentando falar sobre esse assunto, para nós não termos de falar sobre os nossos pecados. E neste processo no qual nós estamos inseridos, nessas quartas-feiras, na primeira semana nós, apenas para lembrarmos, nós falamos aqui um pouco sobre a natureza da tentação. Quando nós falamos sobre isso, nós tratamos sobre a realidade da tentação, o fato de a tentação ser um desdobramento do pecado. Falamos também sobre o fato de que todo crente, desde o mais fraco até o mais forte, desde o mais maduro até o menos maduro na fé, todos nós somos alvos da tentação, e ter esta consciência já é sair na frente, porque infelizmente há quem também pense que nem tentado ele pode ser. Então nós tratamos a respeito disso. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o processo da tentação. Como é que a tentação ela se desenvolve? Como é que geralmente o diabo ele trabalha? E vocês devem se lembrar que uma das tônicas aqui na semana passada foi a respeito da busca pelo significado. Essa necessidade que o ser humano tem de ser afirmado, de se autoafirmar e de buscar sentido para a vida. Vocês devem se lembrar também de que nós tratamos aqui sobre no que consistiu de fato na tentação de Jesus. Jesus não foi tentado no que diz respeito à fome, até porque ele já havia passado 40 dias sem comer, demonstrando assim uma resistência extraordinária.
Aí há muita discussão se houve ajuda do céu ou não, se foi pela resistência dele mesmo, enfim. Aí é uma questão para se discutir à parte. Mas o fato é que ficar mais alguns minutos sem comer não era um problema para Jesus. A grande questão é que o diabo questionou, vocês devem se lembrar, a identidade de Jesus e a sua missão. Ele disse, se você ou se tu és o Filho de Deus. Isso é uma questão de identidade. Transforme essas pedras em pães. Ou seja, deturpe a sua missão. E vocês devem se lembrar que eu falei que é impossível executar a missão com fidelidade se a nossa identidade for desfeita. Não há como você ser fiel no exercício de uma função, de um ministério, se a sua identidade como cristão e como pessoa está desconstruída. Não existe ações puras com corações impuros. Não há como nós permanecermos com o coração sujo, achando que as nossas obras serão puras. Por isso, antes de tentar comprometer a missão de Jesus, o diabo tentou questionar a identidade de Jesus. Então, na semana passada, nós trabalhamos esta questão. Hoje, a proposta nossa aqui é de tentarmos identificar os pontos principais pelos quais a tentação, ela se fortalece. Porque uma coisa é como ela se desenvolve, outra coisa é como ela toma força. Como é que a tentação, ela ganha espaço no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia? Como é que é isso? Porque uma coisa é como o diabo trabalha no processo de nos tentar. Outra coisa é como é que nós geralmente nos comportamos ao ponto de a tentação ela ganhar força contra nós. E aí o meio que nós usaremos aqui para identificarmos isso aí é lançando um olhar para a forma com que Pedro ele se envolveu neste processo de uma sucessão de erros que culminou na sua negação. Porque ninguém nega Jesus como Pedro negou, sem que antes cometa erros sucessivos. Nós geralmente falamos a respeito da negação de Pedro. Isso é um absurdo. Pedro negou Jesus, isso é lastimável, e ainda negou 3 vezes, chegou a dizer que nem conhecia. Mas nós geralmente não falamos sobre a maneira com que a tentação em Pedro foi sendo fortalecida. Esse é o nosso problema, porque a gente prefere falar sobre o pecado do que falar sobre a tentação. Porque nós, às vezes, temos vergonha de falarmos sobre no que estamos sendo tentados. Pois nós deveríamos mudar esse pensamento. Porque mais vergonhoso será termos de falar sobre o nosso pecado. Ah, mas eu consigo pecar e não precisar falar sobre ele. Um dia você terá de falar sobre ele. Jesus falou, aquilo que se fala cochichando aos ouvidos, dentro de uma sala fechada, será propagado no telhado. A ideia ali é, sabe a casa onde foi falado em um quarto fechado, cochichando? Então, é o telhado dessa casa que isso será revelado para todo mundo ver.
Não foi isso que Deus falou para Davi? Aquilo que você fez às escondidas, farão com você à luz do sol, para todo mundo ver. Davi, homem segundo o coração de Deus. Se Deus não poupou Davi, Ele vai me poupar? A não ser que você se ache o próprio coração de Deus. Porque tem gente que pode chegar a esse ponto. Não, eu não sou segundo o coração de Deus. Não, eu sou o próprio coração. O Pedro quase chegou nesse ponto aí. Então, qual é o objetivo dessa parte do nosso estudo? E nós vamos devagar, mas nós vamos chegar lá. Qual é o nosso objetivo? Primeiro, advertir. Segundo, nos alertar. E terceiro, nos exortar. E aí eu estou me incluindo, todos nós, sermos advertidos, alertados, exortados, a estarmos atentos. Mas principalmente, não só atentos, mas principalmente desenvolver em nós a sensibilidade para identificarmos em que estágio nós estamos de uma possível tentação. Eu sei que há alguém aqui sendo tentado. A questão é em que estágio você está. E aí Pedro nos mostra, com seu exemplo, que há esse processo de fortalecimento da tentação, se não tratada a tempo. Qual é o primeiro? E aí, vejam, eu estou usando a Bíblia. Então isso aqui não é criação da minha mente, isso aqui não, é a Bíblia. Primeiro erro de Pedro: excesso de confiança. O excesso de confiança foi, de fato, o primeiro passo de Pedro em direção à sua queda. Jesus diz e não diz para Pedro, diz para todos. Era só ele ficar quieto. Jesus não está falando para ele: olha, você vai se escandalizar de mim hoje. Jesus diz: todos vocês. Mas ele quer ser o diferente. Aí ele diz assim: não, todos aqui tudo bem, mas eu não. Aí Jesus é incisivo e fala: pois eu te digo que hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Não, e nem assim se rende. Aí ele é mais enfático e diz: ainda que eu tenha que morrer contigo, eu morro, mas negar eu não nego. Diante do alerta de Jesus, ele se recusou a considerar a possibilidade de sua queda. Olha, você se esqueceu quem é que está falando? Você perdeu a noção de quem é que está te dizendo isso, Pedro? Não, mas ele se considera mais forte do que a própria palavra do próprio Deus encarnado. É um nível de excesso de confiança. E com isso ele passa a ser uma prova de que, escute isso aqui, ele passa a ser uma prova de que podemos ser mais vulneráveis exatamente naqueles pontos que julgamos ser mais fortes. Eu repito isso aqui. E aí não é criação da minha mente. Eu estou dando um exemplo aqui.
Pedro passa a ser uma prova de que nós podemos nos tornar mais vulneráveis exatamente naquela área que nós somos mais fortes. E aí fica a lição, que nós devemos dar maior atenção, não é aos nossos pontos fracos, é exatamente nos nossos pontos fortes. Eu não vou dar muita atenção a isso aqui, porque nessa área aqui, não, eu sou intocável. Eu vou tratar disso aqui, porque nessa parte, essa é a estratégia do diabo, isso mesmo. Cuide do seu ponto fraco e deixa a guarda aberta no seu ponto forte, e eu vou te pegar exatamente aí. Ou não é isso? É claro que Deus prometeu, e nós falamos isso aqui na semana passada, que com a tentação, com a provação, Deus ele promete o escape. É verdade. Mas é nossa responsabilidade procurar a porta de entrada para esse escape. Deus diz: eu tenho escape. É nossa responsabilidade. Entre por essa porta. Agora não se esqueça que a porta de escape, ela é larga e fácil no início da tentação, mas ela se torna estreita e difícil se você permitir que a tentação continue ganhando espaço em sua vida. E o Senhor nos traz aqui nessa noite para nos alertar. Quando a tentação começar, já busque logo a porta de escape, antes que seja tarde demais. Quem está entendendo a voz de Deus, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. E aí não é conversa minha, e aí eu vou subir mais uma vez no ombro de um gigante, e um gigante da espiritualidade. E aí eu não estou falando nem de alguém próximo de nós em termos de tempo, eu estou falando de um pensador do século XV, Thomas A. de Kempis. Olha o que ele diz, não é eu, é ele. A única hora de impedir a tentação é o momento exato do reconhecimento. Reconheceu a tentação? É o momento de você impedir. E ele segue, porque se alguém começa a argumentar e se atira a uma luta corpo a corpo com a tentação, ela se torna tão grande que ela quase sempre ganha a parada. Identificou a tentação? Resolva o problema agora. Não entre numa queda de braço, porque nós vamos perder a batalha. O Senhor está dizendo a alguém aqui nessa noite: ainda dá tempo, a porta ainda está larga, a porta ainda está fácil, entre pela porta do escape. Deus está dizendo: entra por aqui, vá por esse caminho, e eu te darei o escape a tempo. Quem reconhece essa verdade espiritual? Mas existe, eu preciso adiantar, existe um segundo erro de Pedro. Não estou criando nada. Excesso de confiança. E aí resulta numa segunda falha de Pedro, que decorre exatamente desse excesso de confiança. Qual foi? Falta de oração. Projeta para mim, por favor, irmão Robson. Mateus capítulo 26, do versículo 38 ao 40. Primeiro, excesso de confiança. Todos podem te negar, eu não. Jesus falou: você vai negar. Não, o senhor está enganado. Eu estou disposto até a morrer contigo. Aí Jesus
Então, deixa para lá. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. E voltando para os seus discípulos, dos quais Pedro estava lá, achou-os adormecidos, e disse a quem? Disse a quem? Por que não aos outros? Disse a Pedro. E por que Pedro é o único a quem Jesus se refere? Porque existe essa relação. É Jesus demarcando o território e dizendo: eu vou mostrar para você e para quem lê essa história, que a primeira coisa que alguém que confia demais em sua própria força faz é deixar de orar. E disse a Pedro: então, você é tão forte que nenhuma hora pudeste, não é nem orar. Jesus está dizendo: ora, não, fica só acordado. Você não é capaz de orar, pelo menos fica acordado. Mas nem acordado você consegue. Se nem acordado você consegue, que dirá resistir à tentação? Grave o que eu vou dizer aqui. O excesso de confiança resulta em falta de oração. Isso aqui é uma questão, uma via de duas mãos. Primeiro, a falta de oração indica o excesso de confiança. Alguém que confia demais na sua própria força, no seu próprio talento, na sua própria capacidade, na sua vasta experiência na obra, fatalmente ele não vai orar. Por outro lado, o excesso de confiança leva a pessoa a nem perceber a necessidade de orar. Por quê? Porque a oração é uma demonstração de dependência. E isso tem base bíblica. Tiago escreve sobre isso. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orou. E por que ele orou? Porque ele foi capaz de reconhecer que era, lá está, Elias era o quê? Diga por favor, homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha o versículo 18, e orou outra vez. Por quê? Porque embora eu fui campeão naquela guerra, porque eu orei e ficou sem chover, eu continuo sendo o quê? Homem. Porque o fato de realizar coisas grandes para Deus não me torna Deus. Aleluia. Eu continuo sendo homem. E porque continuo sendo homem, eu ainda dependo de Deus. E como eu dependo de Deus, eu dependo de uma vida de oração. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Que Deus nos batize nesta noite em um batismo de reconhecimento de que somos humanos e que dependemos dele. Por isso devemos viver uma vida inteira de oração.
Quem deseja ter esta consciência, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Portanto, a oração é uma declaração direta da nossa completa dependência de Deus. Quem ora, ao orar, está dizendo, ainda que sem palavras, eu dependo de Deus. Quando você não ora, quando eu não oro, eu estou dizendo, eu não dependo de Deus. Agora vejam, olhando o contexto, não estou falando nada fora disso. Por que Jesus está pedindo que os discípulos vigiem com ele? Necessidade. Jesus deixa isso claro. A minha alma está tomada de uma tristeza de morte. Vigie comigo. Jesus está pedindo o companheirismo dos apóstolos, de 3 deles, Pedro, Tiago e João, porque ele tem uma necessidade. Agora vejam, a necessidade de Jesus desnudou, primeiro, o quão estéril era a alma daqueles apóstolos. E segundo, o quão superficial era a espiritualidade deles. Porque na verdade, as grandes adversidades revelam o nível da profundidade da nossa relação com Deus. Não é em tempos bons que as bases são testadas. Não é em maré tranquila que se mede a capacidade do barco suportar. Não é com brisa suave que se testa os fundamentos e a fundação de uma casa. Não. Jesus ensinou isso. Quando ele mostrou dizendo assim, é como um homem que edificou a casa sobre a areia. E é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, subiram os rios, e a casa que estava sobre a areia quebrou, e grande foi a ruína. Mas a casa sobre a rocha passou a tempestade, porque tempestade vai passar, tudo isso vai passar, mas a casa que estiver edificada sobre a rocha, ela pode sofrer o dano que for, mas ela permanecerá de pé. Oh, glória a Deus! É nas adversidades que a nossa espiritualidade é testada. E não adianta, a ausência de oração é resultado de um orgulho escondido do coração, de alguém que se julga capaz de vencer na força do braço. E lembre-se que eu estou falando todas essas quartas-feiras, toda tentação é um apelo ao nosso ego. Toda tentação é tentando nos levar a acharmos que somos o centro do universo. Quer seja de forma egocêntrica, tudo é para mim, tudo é em meu favor, o prazer é para mim, não importa os outros, e aí vai. Ou de autoconsciência. Fulano de tal não me olhou. É um problemático mesmo. Vai ver que nem te viu. Mas não é possível não me ver. Por quê? Você está se achando o quê?
Não me viu? Mas o que é? Você acha que você é o quê? É uma necessidade de atenção. Eu estou triste com o fulano, por quê? Não, porque passou por mim e nem me cumprimentou. Vai ver, meu irmão. Que tipo assim, não viu. Mas não, se acha tão importante que todo mundo tem que vê-lo. Todo mundo tem que notá-lo. A vida não gira em torno de nós. Aí começam as porfias, os problemas, as discussões, os afastamentos um do outro. Uma palavra mal colocada. Não, porque ele falou isso de mim. Vai ver que nem é. Vai ver que ele não estava nem pensando em você. Não, pensa assim. Por quê? Pensando em você. E aí, não é sem motivo e sem propósito que Jesus, ele insere a oração quando ele diz, nesse mesmo contexto, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Por que Jesus insere a oração no contexto da tentação? Vamos lá, na prática, o que é orar? Conversar com Deus, o que mais? Orar é o quê? Vamos pensar aqui. Orar é falar com Deus. Não, orar é dialogar. Você fala e ouve. Então quer dizer que quando não tiver mais nada para falar, termina a oração. Pense comigo. Imagine uma pessoa que você não vê há 10 anos, uma pessoa que você ama, gosta de estar junto. Imagina que ela te liga e diz assim, estou chegando amanhã. E você ama essa pessoa, você aprecia estar com ela, 10 anos sem vê-la. Você busca essa pessoa na rodoviária, onde quer que seja, leva para sua casa. Vamos colocar o assunto em dia. Quantas horas precisaria? Mulher, por exemplo. Uma madrugada. Um homem, por exemplo, dependendo do homem, uma semana. Mas põe aí, vamos pensar aqui, de 4 a 5 horas. Colocou o assunto em dia, não tem mais nada de novo a falar. Você olha para essa pessoa e diz o quê? Agora volta para sua casa? É assim que você faria? Mas não tem mais nada novo para conversar. Mas a questão não é o falar ou o ouvir. A questão é a comunhão, o prazer de estar junto. Então o que é orar? Orar não é só falar, orar não é só ouvir, orar é estar. Porque tem gente que fala com Deus, mas não está com Deus. Então, o que seria, ou qual seria a ideia de Jesus aqui, ao dizer, vigiai e orai, no contexto da tentação? Por que ele coloca a oração como uma forma de você enfrentar a tentação? Porque orar é você voltar os seus olhos para Deus. Porque em tempos de tentação, a tendência é olharmos para nós. Mas aí ele diz, pare de olhar para vocês. E ore como? Volte o olhar para Deus. Oh, glória a Deus. Pare de olhar para as suas necessidades e olhe para aquele que é capaz de supri-las todas em glória. Oh, glória a Deus. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui?
Em tempos de tentação, nós somos levados a pensarmos em nós, a olharmos para nós, mas Deus aparece com a sua palavra dizendo: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, porque é de mim que vem o socorro. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Quem deseja voltar os seus olhos para Deus, oh, levante a sua mão e adore a esse Deus. Oh, glória a Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se orar nesse contexto é voltar os olhos para Deus, a ausência de oração ofusca a visão espiritual. E aí resulta em quê? Em ver o pecado como algo normal. Enquanto Isaías não viu ao Senhor, ter os lábios impuros não era um problema. Inclusive dava para profetizar com lábios impuros. Qual é o problema? Qual é o problema de uma vida dúbia? Fala besteira aqui, profetiza ali. Qual é o problema? Mas eu estou criando alguma coisa aqui? Não, porque é Ele quem falou que Ele tinha os lábios impuros. Não sou eu, não foi nem Deus que falou. Ele que falou. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, e eu sou alguém de lábios impuros. É Ele quem falou. Mas não é profeta, não? Pois é. Profeta com lábios impuros. Até olhar para cima e ver a Deus. Ah, Jesus. Oh, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos. Porque à medida que nós não oramos, e nesse contexto, à medida que não voltamos os olhos para Deus, a nossa visão ela fica ofuscada. E aí o pecado é uma coisa que é parte da vida. E aí a oração, que é voltar os olhos para Deus, ela abre a visão do crente e leva o crente a ver as coisas como elas realmente são. Imagina essa cena. Você pega um pedaço de carne e coloca aqui. E você diz para o seu cachorro: não coma. Qual é a única forma desse cachorro não comer essa carne? Não só na coleira? Tá. Mas qual seria a única forma sem coleira? E se não for possível tirar a carne? A única forma é o cachorro ficar olhando para quem? Porque se olhar para a carne, não tem dono que impeça. Só tem um jeito. Dê as costas para a carne e olhe para o seu dono. Não tem outro jeito. Não tem. E outra, é igual para todo mundo aqui.
É igual para você jovem, é igual para você irmã, é igual para você adolescente, é igual para nós obreiros. Enquanto estivermos olhando para o dono, não tem carne que nos atraia, porque os nossos olhos estão fitos nele. Quem entende a voz de Deus, adore ao Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E a oração é o único meio de olharmos para Ele. Mas há um outro erro em Pedro: zelo mal orientado. Zeloso. Quer ver que é zeloso? Não ora, mas é zeloso. Vai lá, João, por favor, capítulo 18, versículo 10. Quer um obreiro mais zeloso do que esse? Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Isso que é um obreiro. Isso que é obreiro de valor. Mexe com o meu pastor para você ver. Mexe. Jesus aceitou, né? Guarda a espada, rapaz. Porque quem com ela feres, por ela será ferido. E eu vou te mostrar como é que a gente resolve isso. Ainda pega a orelha do rapaz. Vem cá. É assim que a gente trata inimigo, Pedro. Não é ferindo, não. É curando. É difícil ser crente, meu irmão. Você está pensando que ser crente é vir para o culto? É não. Lembre-se, o zelo mal orientado nos tenta fazer coisas que Deus não pediu, não quer e não espera que façamos. Jesus pediu: eu preciso de guarda. Ele falou: se eu quisesse, eu dava uma palavra e você ia ver o que apareceria aqui. Você ia ver o que é guarda. Você tem noção? É uma palavra, você ia ver o que ia virar isso aqui. Percebeu que quem é não precisa ficar falando o que é? Nem mostrando. Meu irmão, quem é não precisa ficar. Quando você vê alguém alarmando muito, pode saber que não é. Pedro é um exemplo de que geralmente quando um crente ama Jesus, mas não ora, ele tenta compensar isso com hiperatividade na obra. Não ora, mas se precisar, eu mato. Porque eu sou zeloso, eu sou trabalhador. Então se você vê, escute isso aqui para você não me interpretar mal, eu vou esperar. Senão daqui a pouco me interpreta mal. Se você vê alguém muito atarefado no reino, isso não é garantia de espiritualidade saudável. Não estou dizendo que também não seja, mas não é garantia. Há situações em que o excesso de trabalho na igreja é uma tentativa de compensar a falta de espiritualidade saudável. Eu amo ao Senhor, só não consigo falar com Ele, então eu trabalho para Ele. Não, eu amo Jesus, então ore. Não, aí já é demais. Eu não consigo orar, mas Senhor, conta comigo.
Inclusive se for para brigar, tô dentro. Orar não, mas brigar. Não, e orar, não. Orar é a chamada de orar é para o outro. Meu chamado é brigar. É zelo mal orientado. Davi é um exemplo disso. Ele chega para Natã e diz: Natã, é o seguinte, eu moro numa casa maravilhosa. E olha onde está a arca do Senhor. Isso não é justo, não. Há no meu coração um projeto de construir um templo. Natã olha para ele e fala assim: Deus está nesse negócio. Vai e faz como deseja o teu coração. Quem assiste de fora fala o quê? Isso que é visão de reino. Deus vem e diz assim: eu não quero isso, eu pedi isso para você. Eu te pedi uma casa. Eu lá preciso de casa feita por você para habitar. Não é porque é uma atitude boa que seja uma atitude aprovada. Então quer dizer que você está tomando decisão em favor de Deus sem perguntar o que Ele pensa. Não, eu vou fazer um negócio aqui para Deus. Você perguntou o que Deus pensa do que você está pensando em fazer para Ele? Não, eu quero fazer uma surpresa. Surpresa para Deus é tcharam. Ô meu irmão, a gente tem que acordar. Antes de fazer qualquer coisa, estejamos diante dele perguntando: é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor espera de mim? Oh, glória a Deus. Eu preciso adiantar aqui, mas o zelo mal orientado tem sido a causa de grandes tragédias. Tem sido a causa de grandes escândalos. Porque o zelo mal orientado gera expectativas erradas. Se eu não consulto a Deus sobre alguma coisa, é porque eu já sei como fazer. E geralmente o que eu quero fazer do meu jeito tem propósitos egocêntricos, de autopromoção. E aí, esse tipo de coisa promove pessoas erradas. Repito, projetos meramente humanos promove pessoas erradas. Pessoas que não eram para estar e estão. Pessoas que não têm um mínimo de condições para fazer aquilo e está fazendo. Motivações erradas, métodos errados. E claro, olhe para cá, práticas erradas. Outro resultado para adiantar aqui: zelo mal orientado resulta em esgotamento. Gente esgotada, cansada, sobrecarregada. O que foi, meu irmão? Não, eu estou cansado. Mas o que você faz? É a obra de Deus. Obra de Deus te esgotando. Olhe para cá, te esgotando. Também tem uns também que não aguenta nada, né? Aí você vai procurar saber o que ele faz. O que ele faz? Vai num culto lá. Estou esgotado. O que é? A obra do Pai. A obra do Pai. Mas tem aqueles que de fato estão, porque estão fazendo o que não foram chamados para fazer. Porque Jesus falou de um fardo leve, de um jugo suave, de uma bênção que enriquece e não acrescenta dores. Mas há uma outra questão, outro erro de Pedro: o distanciamento. Rapidamente, tenho 7 minutos.
Mateus 26, 58. Olha aí. Mateus 26, 58. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados, para ver o quê? O fim. O que pode ter levado Pedro a ficar distante? A ficar olhando Jesus de longe? Alguém pode dizer que é o medo. Eu também teria medo. Mas eu diria que o que motivou Pedro a ficar distante foi mais do que medo. Foi desilusão. Jesus só chamava a atenção dele. Só repreendia. No dia lá de lavar o pé, não, Senhor, quem sou eu para que tu laves os meus pés? Provavelmente porque a água estava suja também, que já tinha lavado o pé de todo mundo. Você imagina como é que estava aquela água? Ele olha e fala: opa, deixa eu escapar de forma zelosa. Quem sou eu para que tu me laves? Eu é que tenho que lavar o teu. Folgado. Então você não quer, mas quer lavar o meu com essa água. Aí Jesus fala: não, se você não me deixar lavar, você não tem parte comigo. Então faz o seguinte, então lava o corpo todo. Não, aí também não. Então veja que era Jesus repreendendo o tempo todo. Aí quando se propõe a proteger Jesus, Jesus fala: guarda a espada, pai, você errou de novo. Aí vem os soldados para prender Jesus. Ao invés de Jesus combater os soldados, Jesus fala: não, ninguém precisa me pegar, pode deixar que eu vou. E aí é nesses ambientes de desilusão, por falta de clareza, que nós somos tentados a, primeiro, questionar o caráter de Deus. Segundo, questionar o nosso próprio caráter espiritual. E o que fazer nesse momento? Por favor, Gálatas 6 e 1. Gálatas 6 e 1, rapidamente. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Como assim, pastor? Em tempo de adversidade, em tempo de confusão espiritual, em tempo de tentação, sabe quem é o agente de cura para pessoas assim? Os próprios crentes. O lugar para você ser curado, o lugar para você vencer a tentação, o lugar de proteção para a sua vida espiritual, o seu bom nome, não é longe de Jesus, não, é na casa dele, é junto dos seus irmãos pedindo ajuda, e nós oraremos, e Deus te dará o escape. Por quê? Porque sozinho nós vamos perecer. Eu estava escrevendo isso hoje e eu vou repetir: sozinhos nós iremos perecer. Nossa fé será esfriada, mas na companhia dos nossos irmãos nós revivemos. Nossa fé é renovada, nossa força é restaurada e nós somos curados. Aqui é o lugar da tua cura, aqui é o lugar do teu renovo, aqui é o lugar do teu escape. É só você pensar no seguinte: imagine se Pedro, no pátio da casa de Caifás, onde ele negou Jesus, imagine se ele estivesse na companhia dos outros apóstolos. Você acha que ele teria negado? Será? Será que quando alguém peca, no momento em que foi pecar, ligasse para um crente de verdade,
e dissesse assim: ora por mim, porque eu estou precisando de ajuda. O Senhor está te dando a saída hoje. Você não precisa pecar, essa não é a única alternativa. Peça ajuda para alguém hoje, peça socorro para alguém hoje. Deus está te dando a oportunidade hoje. Para encerrar, último erro, há outros, mas eu vou dizer só esse. João 18, do 15 ao 18. João 18, do 15, e Simão Pedro, quem está escrevendo isso? João. E outro discípulo, quem é esse? João. Seguiam a Jesus. E este discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Então vejam, né? Ele pecou porque ficou do lado de fora. Mas João não mandou ele entrar? Se ele não quisesse falar, olhasse para a mulher e falou: não quero falar com você não, eu quero entrar. Não foi para isso que João mandou? Manda ele entrar. Ela fala: você não é dos discípulos? Não, sou não. Era para ele falar o quê? Não, não é isso que você deve fazer aqui, não. Você veio me chamar para entrar, e eu vou entrar para ficar perto do meu amigo. E aí o que ele faz? Ele vai se assentar com os que estão do lado de fora. Comunhão com o mundo, com a oportunidade de, ainda que em um ambiente de hostilidade, estar perto de Jesus, perto de um discípulo. Ele opta por ficar do lado de fora, na comunhão dos ímpios. O fracasso de Pedro não foi um ato isolado, não. É uma sucessão de decisões que culminou na queda. E por que ele buscou abrigo entre pessoas estranhas? Como é que alguém me pergunta: você é discípulo dele? Eu digo: não. Mas você fala como ele? Não, nem sei quem ele é. Isso aqui é o quê? Quebra de identidade. Deixa eu terminar a nossa meditação nessa noite dando um alerta primeiro a mim, depois aos obreiros e consequentemente à igreja. Em tempos de tensão e de tentação, nós ficamos vulneráveis à influência exterior. E a primeira coisa que o diabo fará é colocar pessoas mundanas no nosso caminho. Eu não estou criando nada, é só olhar para Pedro. E quando um crente busca a companhia do mundo, e entenda aqui pessoas mundanas, é uma questão de tempo. Essa pessoa vai negar o Salvador. Então qual é a saída? Se reúna com pessoas crentes. Mas eu não conheço ninguém, então fique sozinho. Seja a sua própria companhia, mas não peque. Não ouça pessoas erradas. Não ouça pessoas que não tenham o que somar com você. Não ouça pessoas que não tenham coisas boas para te ensinar. É tempo de mantermos o mundo à distância de nós e levemos as coisas de Deus a sério. Quem deseja que Deus te dê graça para isso de verdade, levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite.
Nós vamos fazer isso aqui porque há um propósito de fixação. Olhe para essa pessoa que está perto de você, com respeito e temor. Diga o caminho para permanecermos fiéis ao nosso compromisso de honrarmos a Deus e as nossas alianças é mantendo o mundo longe da gente. Ah, do lado de fora é gostoso porque tem até fogueira. E do lado de dentro é chicote no meu Senhor. Fique na sala do chicote. Fique na sala do sofrimento. É melhor estar na sala do sofrimento, daquilo que está gerando dor no nosso Senhor, do que ficar do lado de fora, no conforto da fogueira, mas ali ser um ambiente de negação do seu Senhor. E se com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Quem deseja permanecer fiel a Deus de verdade, se coloque em pé glorificando ao Senhor. Deus nos dará graça para isso.